Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente para continuar estudando e aprendendo da Torá, parafraseando a citação do pastor Diego Iguita, da MC Shalom Internacional, numa conversa inteligente, título dado por ele a esta série de estudos. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma recapitulação dos tópicos que aprendemos para depois prosseguirmos. Entendemos o que é ser um israelita bíblico, quem é Israel e quem são os seus descendentes. Compreendemos a adoção de Efraim e Manassés e por que nos referimos a Efraim como sendo uma multidão de nações e o restante das tribos como a nação. Também assimilamos que Israel tem toda a hierarquia de um exército porque este povo é um exército. E agora nós vamos conversar de uma maneira inteligente sobre a língua oficial deste povo e o que é o hebraico. Mas antes de começarmos, quero dizer que se alguém não ouviu os episódios anteriores, peço por favor que ouçam primeiro para poderem compreender o que vamos conversar e entender neste momento. A Torá é hebraica. Mas o que é o hebraico? É a língua oficial deste povo. Hebraico é a língua oficial de Israel. E é importante ter isso bem claro, porque desde a origem da humanidade, a primeira linguagem que se falou sobre a face da terra foi o hebraico. Vamos para Gênesis capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Portanto, nunca duvidem disto. Mesmo depois do dilúvio, quando a terra começou a ser repovoada, existia na terra um único idioma e todos falavam uma mesma linguagem. Mas então, o que aconteceu? Vamos ler uma parte da história para que você se dê conta do que aconteceu com o capítulo 11. Com esse único idioma que existia e que era o idioma dessa gente, deste exército. Diz o versículo 6 do mesmo capítulo 11. E Yahvé disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma linguagem. Isto é apenas o começo, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. E assim Yahvé os espalhou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Versículo 9. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu Yahvé a linguagem de toda a terra. Babel é confusão, ou seja, onde se fala diferentes idiomas acontece o quê? Exatamente, confusão. Yahvé confundiu a linguagem para que não entendessem um a linguagem do outro, e dali os espalhou sobre a face da terra. Então, o que nós estamos presenciando aqui? Que existia uma linguagem primordial, um idioma inicial e que após o evento da Torre de Babel surgiram diversas línguas ou idiomas e mais adiante nós iremos descobrir quantas são. Mas agora eu preciso descobrir qual é o idioma que foi adotado pelo povo, pela descendência de Elohim, porque surgiram muitas línguas, muitos idiomas e eu preciso saber qual era a linguagem deste povo depois que tantos idiomas surgiram e se estabeleceram na terra. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Eram tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Então, quem escreveu nas tábuas de pedra? Exatamente, foi o dedo de Elohim. É muito importante saber esse detalhe, porque este detalhe vai me dizer a linguagem que foi escrita a mensagem que estava nas tábuas de pedra. E isso é ter conhecimento claro. Yahvé se expressa e escreve em um único idioma, conforme mencionado na primeira frase do versículo 18. E tendo acabado de falar com Moisés, o que Yahvé estava fazendo? Falando. E após falar, ele escreveu. Eu creio que ele falou e escreveu na mesma linguagem. Então, qual é essa língua, essa linguagem? Qual é o idioma que ele usou? Porque a Torá foi escrita em hebraico e quando ele falou com Moshe foi em hebraico e quando escreveu foi em hebraico. Existem documentos originais dessas escrituras que são em hebraico. Não existe discussão nisso. Mas que importância tem esse hebraico? Que valor tem estas palavras com as quais Deus falava, com as palavras que ele mesmo escrevia? Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Eu vou falar em uma versão muito interessante e comum, mas antes eu quero lembrar
que Sofonias foi um profeta e que estava falando para que momento? Para o futuro. Voltando para Sofonias capítulo 3, versículo 9. Neste tempo devolverei às nações os lábios puros, para que todos eles invoquem o nome de Yahvé. Existem israelitas que falam hebraico, porque nasceram lá, mas não têm a pureza de lábios. São pessoas que não vivem a Torá e os mandamentos. Somente existe um remanescente de Torá, e não é porque é israelita que tenha a pureza de lábios. E aqui está dizendo claramente isso. Naquele tempo devolverei às nações os lábios puros. Ou seja, há um requisito para nós que começamos a falar o hebraico, que falemos como? Com pureza de lábios. Pastor Diego, e o que é a pureza de lábios? Pureza de lábios é renunciar à forma de falar anterior, é renunciar à vulgaridade. Efésios capítulo 4, versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Então seja eliminado, seja retirado de vocês toda malícia, amargura. É uma ordem de Deus, retirar toda a palavra má, ok? Então, quando eu mudo a forma de falar, eu entro num status de pureza de lábios. E agora, quando eu pronuncio o nome Kadosh, existe um poder superior operando na minha vida. Olha que tremendo que é isso. Disse que para todos os que invoquem o nome de Yud-Hei Barrei, ou seja, o nome Kadosh. E você e eu somos parte desta profecia hoje, sendo nós colombianos, mexicanos, cubanos, brasileiros, chilenos, todos vocês junto comigo, as nações. Hoje está se abrindo a profecia para que sejamos parte de um remanescente que foi chamado a limpar os seus lábios para começar a pronunciar a linguagem hebraica e o nome Kadosh. Este é o poder que existe e que o Eterno está restaurando hoje. Agora nós vamos avançar na história e vamos conhecer o nascimento do Messias, de que maneira se falava, porque hoje em dia tudo o que tem a ver com o Messias é mencionado com a palavra Jesus, que vem do grego e latim, e se esqueceu que ele era um judeu, hebreu, com pureza de lábios e que falava a linguagem Kadosh. Continuamos com esta conversa inteligente no próximo episódio e falaremos sobre o nosso Messias, Yeshua HaMashiach, parafraseando raízes hebraicas com a citação do pastor Diego Iguita. Baru Abá, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito é o que vem, em nome de Yeshua HaMashiach.